Olá, Universo Épico no ar, e no programa de hoje a gente vai ter uma entrevista com o ator Malvino Salvador, ele que está em cartaz aqui em Campinas com a peça Boca de Ouro. Além disso, vai ter um bate-papo com a escritora Daphne Freitas e muito mais, séries, filmes e games, é logo depois da vinheta. E dando sequência na nossa série da Liga da Justiça, hoje eu vou falar sobre Barry Allen. Conhece? Não? Ele é mais conhecido como Flash. Roda aí. I know you have abilities. I just don't know what they are. Barry Allen, a normal guy, got hit by a bolt of lightning, giving him superpowers, making him the Flash. Come on, that's cool. So you're fast. That feels like an oversimplification. He brings to the Justice League this extra-dimensional power, the Speed Force. He's so fast, in fact, that his movements are invisible to the naked eye. It's really cool. You guys seem ready to do battle and stuff, but I've never done battle. I've just pushed some people and run away. Save one person. Which one? Don't talk, don't fight. Get in, get one out. And then? You'll know. He's the youngest member of the Justice League. I need friends, but also the coolest. Can I keep this? Yeah, you guys are nice. Flash has the ability to experience time more slowly than the average person. It's a useful power. Barry Allen is criminally excited to be a part of the Justice League. How many of you are there? Oh, wow, they really just vanish. Huh? Oh, that's rude. Você é o último dos 4 jovens que vão começar sua jornada hoje. Para os fãs dos monstros de bolso, tá chegando Pokémon, o filme Eu Escolho Você. O longa vai explorar a origem do primeiro encontro de Ash e Pikachu, assim como as aventuras em busca do Pokémon lendário Hu-Hu. Durante a jornada, a dupla se depara com caras conhecidas, com novos personagens como os treinadores Vera e Sérgio, e até com um misterioso novo Pokémon mítico Marshadow. Esta nova e original história sobre o começo de uma das amizades mais queridas da cultura pop está repleta de desafios e batalhas Pokémons épicas. O que é aquilo? Pikachu, um dia nós dois vamos conhecer aquele Pokémon. Pikachu! Humanos, orques, elfos, todos tentando conviver em harmonia. Prepare-se para conhecer o mundo de Bright. Um novo filme original Netflix, estrelado por Will Smith, chega em dezembro e ganhou um novo trailer. Don't get me stabbed. Wyvorks always gotta be the bad guys. Danger, danger. I don't fit in, I'm a stranger. So that night, we responded to a 415 disturbance call. Immediately took fire. Right? No holes? Only the ones I was born with. Are your holes? The fuck can you make a shootout awkward? Eu converso agora com o Malvino Salvador e o Cláudio Fontana, eles que vão falar um pouquinho pra gente sobre a peça Boca de Ouro. Do que se trata a história, Malvino? Boca de Ouro, Nelson Rodrigues, primeiro de tudo, né? É uma peça escrita pelo nosso grande Nelson Rodrigues. Conta a história de um bicheiro carioca que ajuda com uma mão e mata com a outra. Esse bicheiro era um megalomaníaco. Ele decidiu trocar todos os dentes e pôr dentes de ouro. E queria construir um caixão de ouro. Só depois que o caixão ficasse pronto que ele poderia morrer. Fez um pacto com o diabo, né? Mas o grande barato dessa peça é que ela começa sendo contada a notícia no jornal que o Boca de Ouro morreu. Essa notícia já chega e os repórteres falam assim, gente, e agora?
como é que a gente fala sobre o Boca de Ouro? A gente fala bem ou fala mal? Porque ontem nós falamos bem. É claro, o cara ajuda a comunidade de um jeito, mas de outro ele pode ser um assassino cruel. Então como é que a gente vai falar sobre ele? Eles ligam pro patrão, o patrão não, espinafra o cara. Aí eles decidem então ir atrás da dona Guigui, que é ex-amante do Boca de Ouro, para procurar saber dela uma história, que fosse uma história interessante. E eles não contam que o Boca morreu. Então essa ex-amante, magoada com o Boca, retrata ele de uma maneira como se fosse um assassino cruel, através dessa visão, do humor que ela estava, né, magoada. Só que logo em seguida ela descobre, o repórter revela para ela que o Boca morreu. E ela muda completamente, conta uma segunda versão. No final ela vai para uma terceira versão para se reconciliar com o marido, que estava muito chateado com a situação. Então, a história basicamente é essa. O Nelson Rodrigues, ele cria uma história contextualizada dentro desse ambiente jornalístico e conta a história de um bicheiro, de uma figura emblemática da cidade do Rio de Janeiro, né? Os bicheiros, eles são emblemáticos, né? E retrata o cotidiano do subúrbio carioca através de outros personagens incríveis. Por falar em personagens, né? Nelson Rodrigues, é difícil trazer ou é uma peça muito atemporal? Eu acho que o universo, a dramaturgia do Nelson Rodrigues, ela sempre é bem-vinda. E é sempre, a plateia se identifica muito com o Nelson, porque é um universo brasileiro, é uma dramaturgia que fala da nossa realidade, né? Dos nossos dramas. E a crítica social que o Nelson fez ao escrever o texto ainda está atual, ainda fala dos nossos dias, né? E então eu acho que montar Nelson Rodrigues sempre é pertinente. Particularmente, como o Malvino falou, a história do Boca de Ouro é uma história que fala sobre versões de um mesmo fato, que é uma coisa atual, muito atual, em função das notícias que a gente recebe hoje em redes sociais, em telefone mesmo, por WhatsApp. Enfim, né, a gente verificar exatamente a fonte da notícia que a gente recebe. É isso que fala a peça, né? São 3 versões dadas por uma pessoa, da mesma pessoa, né? Do mesmo Boca de Ouro. Ele é o mesmo, mas as versões que são dadas é que diferem. E tudo isso é contado nessa montagem de uma forma bem brasileira, bem musical, bem melodramática, de uma forma não realista. A encenação do Gabriel Vilela é muito brasileira. Isso faz parte da cultura dele, né, da cultura popular. Então o espetáculo é muito brasileiro também. Além do texto ser brasileiro, a encenação é brasileira. E o elenco é maravilhoso. Além do Malvino, tem a Mel Lisboa, tem Chico Carvalho, enfim, somos 10 atores em cena. 8 atores, a Mariana Elizabeth, que também é atriz, mas é cantora, e um pianista tocando ao vivo. Então a montagem é fascinante, está sendo um sucesso, tanto de crítica como de público em São Paulo desde agosto. E qual é o desafio do espetáculo? De montagem, música, personagem? Eu acho que o grande desafio para o elenco é você fazer uma peça que fuja do padrão tradicional realista, naturalista, aquele tom de voz baixinho, que é o que a gente costuma ver em televisão e cinema. Quer dizer, é uma peça onde os atores trabalham a voz, são vozes quase que radiofônicas, as expressões corporais são trabalhadas, o espetáculo é contado, é narrado ao público, que é uma técnica de interpretação bastante diferente, e esse tom de voz melodramático, que exige do ator um preparo vocal, né? Tudo isso, todos esses instrumentos que fazem do teatro um instrumento fascinante para o ator. Agora eu pergunto para o Malvino, né? O que o público pode esperar da peça? Há um deleite visual, um deleite sonoro, porque tem músicas incríveis, um deleite de inteligência cênica, porque o Gabriel ele consegue extrair de um texto e criar metáforas através de inúmeras simbologias cênicas que ele criou para o espetáculo. Então é um espetáculo que alcança uma riqueza poética, dramática, cômica, num nível muito superior, assim, sabe? Então por isso a peça tem
primeiro, lotado os espetáculos lá onde a gente ficou em cartaz em São Paulo. O público tem saído arrebatado, isso para o ator é o maior barato que existe, pelo menos para mim. Eu, quando termino um espetáculo e eu vejo as pessoas com aquela sensação de prazer de ter assistido um espetáculo bacana, isso é maravilhoso, não tem preço isso, sabe? Então eu acho que é isso que as pessoas vão ver um espetáculo completo, assim, sabe? É lindo, lindo, lindo de se ver. Campinas e região não pode perder. Imperdível. Cláudio. Eu já prefiro teatro vazio. Mentira. Tem uma amiga da gente, uma atriz, que diz que gosta de trabalhar com teatro só com algumas pessoas. É uma brincadeira interna. Mas eu também adoro quando a gente faz sucesso, o espetáculo dá certo. É muito bom para o ator poder ter esse calor da plateia, né? E aqui em Campinas é a primeira vez que a gente está trazendo para o palco italiano, quer dizer, é mais um desafio para o elenco. Então eu tenho certeza que a plateia vai encontrar um espetáculo deslumbrante, com muito humor, muita música, e vai sair deslumbrado. O serviço? Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, está no Teatro Iguatemi, dias 3, 4 e 5, e dias 10, 11 e 12. Só 15 dias, são 6 apresentações únicas. Confirma? Confirmo, é isso aí. Chegou a hora da gente dar uma pausa e no próximo bloco tem entrevista com a escritora Daphne Freitas. Eu volto já. E você que é gamer, chegou a hora que você mais gosta, a hora dos games. O destaque da semana vai para COD. Gosta de guerra? Então vai ter muita. O game é multiplayer e visita cenários símbolos desse episódio trágico mundial. Tem para PC, PS4 e Xbox One. E diretamente do mundo dos dragões, com uma pitada de RPG, chega Beast Quest. O jogo é de exploração e no meio do caminho você vai encontrar grandes monstros para batalhar. O jogo está disponível para PC, PS4 e Xbox One. Saindo da TV, a animação Steven Universe ganha um jogo. Um RPG que te possibilita usar personagens do desenho. O game tem funções de customização e muita ação. Tem para PS4 e Xbox One. Em Disneyland Adventure, o gamer vai poder conhecer o parque da Disney sem sair de casa. Com um personagem da própria Disney, você consegue até entrar nas atrações mais famosas do parque. O jogo é para PC e Xbox One. Agora imagina juntar 6 filmes clássicos da Disney e transformar num jogo. Então, isso já é realidade em Rush, a Disney Pixar Adventure. Esse jogo também é para PC e Xbox One. O Universo Épico vai conversar agora com a escritora Daphne. Ela que é responsável pelo livro O Despertar do Guardião, a Saga da Legião Branca. Tudo bem, Daphne? Tudo. Daphne, conta pra gente um pouquinho sobre o que se trata, né, a história desse livro. Olha, essa é a pergunta mais difícil que sempre fazem, mas assim, vamos começar por partes. A história começa com o capitão da guarda real, que é o Éricles, e ele tem uma escolha muito difícil a fazer, que é ou ele salva a princesa e abre mão de toda a carreira dele e de tudo que ele construiu, sabendo que isso também seria uma maneira de salvar o planeta de um plano maligno que ele descobre, ou ele mantém a carreira e se mantém ao lado do rei e tenta resolver as coisas por um outro ângulo. Só que apesar da decisão de raptar a princesa para salvá-la ser a mais difícil e aparentemente a mais errada, essa que ele escolhe, e aí o livro começa a se desenvolver a partir daí. Não vai ser fácil salvar. Não vai ser fácil, o plano vai todo por água abaixo, dá tudo errado, eles têm que fugir. Enfim, vão parar em outro planeta, apesar da capa do livro, de toda a história ser em torno de reinos e rainhas e capitães da guarda, parecer uma história medieval não é uma história futurista, tem naves espaciais, tem armas a laser, tem motos. Foi proposital, então, você fazer uma capa como essa, né? Sim. Que aí quem olha, fala, é uma história meio Game of Thrones, exato, né? Castelo. Exato, mas não. Não é. Na verdade, essa capa é um sonho que ele tem com alguma frequência.
Faz sentido. Faz sentido no final do livro, ele começa a fazer mais sentido. E, na verdade, também é uma deixa para a história geral da saga. Esse primeiro livro, ele conta mais a história de como eles se conheceram, como o grupo, que são os personagens principais, se encontrou e como eles começaram a desenvolver a amizade deles, enfim. Mas a história central da saga ainda começa só no final do livro e deixa para o segundo livro em diante. A Daphne estava contando aqui pra gente nos bastidores que o Despertar do Guardião, né, a saga da Legião Branca, Exato. Já teve outros nomes, Vários né? É nomes. difícil escolher um nome para um livro? Muito. Por quê? É tipo um filho, você tem um monte de nomes que você tem e não tem como você escolher, é muito difícil. Esse é um trabalho estrito, né? Só do escritor? Não. Ou ali tem que discutir com o editor também? Eu acho muito importante você também ter a participação da editora, do editor, o responsável, enfim, porque eles têm uma noção de mercado muito melhor, do que é vendável, o que pode chamar atenção, enfim, onde se enquadrar, e isso é muito importante nessa hora. Tanto que o meu livro, eu não sabia que nome colocar, então eu coloquei um nome muito simples, e na edição eles falaram, olha, o nome tá fraco, vamos melhorar? Eu falei, vamos, estamos abertas à negociação, e funcionou, e no fim escolhemos esse nome. Conta pra gente que nome que era Olha, esse? era um nome muito estranho, porque no livro existe uma língua que, nesse primeiro livro ela ainda não aparece completamente, mas no segundo livro existe uma língua que foi desenvolvida por mim, inventada, enfim, que é uma língua dos anjos, enfim, e havia um nome nessa língua, e era uma abreviação que era AVA, que era a abreviação do nome do livro, nessa língua. E aí o editor falou, olha, Daphne, ninguém vai entender nada disso, e ele tinha total razão, e eu falei, eu concordo plenamente com você, eu coloquei esse nome porque eu não estava conseguindo pensar em nenhum nome que fosse chamativo o suficiente e que, ao mesmo tempo, falasse sobre o livro. Então, aí chegamos nesse acordo de deixar dessa maneira. Da saga da Legião Branca. A saga da Legião Branca. Agora me conta uma coisa, né? Esse daqui é só o livro 1, você Exato. lançou ele em 2015. Exato. E vem mais livro por aí. Sim. Né? Mais 2 livros. Mais 2 livros. Esse primeiro é uma trilogia, a princípio, né? Então, ainda faltam 2 livros para serem lançados, se Deus quiser. O segundo vai ser lançado no começo do ano que vem. E o terceiro já está basicamente pronto, mas eu ainda vou trabalhar muito o texto dele para começar a ir para correção, enfim. Então o terceiro ainda demora mais um pouquinho, mas o segundo já está a caminho, dessa vez vai. E por falar nesse segundo livro, a gente vai dar um rápido intervalo e no próximo bloco, você ficou curioso? Ela vai contar mais sobre o livro 2. Universo Épico de volta, e nesse bloco a gente vai continuar aqui a falar com a Daphne, ela que é escritora, e vai falar sobre o livro 2, né, que é a sequência do Despertar do Guardião. Exato. O que o público, né, o leitor pode esperar desse segundo livro? Nesse segundo livro, muito mais fantasia. Esse primeiro livro ele tem muito mais um enredo político, ele acaba falando um pouco sobre opiniões que eu tenho sobre o mundo, acaba entrando aí. E no segundo ele já começa a verter para um lado mais fantasioso, aventuras em outros mundos, começa a se entender um pouco mais do universo, dos deuses desse universo que eu criei, enfim. Já tem nome? Já, As Espadas de Cristal. Eu ia pedir para ela adiantar aqui, ó. Já adiantei. E o que as espadas, né? De cristal. De cristal tem a ver com a história, né? Na verdade, o primeiro livro ele mascara uma história por trás. Então, a história do primeiro livro, ele como eu falei, ele mostra como esse grupo se uniu, mas esse grupo não se uniu por acaso, há toda uma força por trás disso. E um dos personagens acaba por descobrir que ele é um guardião no final, ele não sabe o que isso significa, mas enfim. E no segundo livro ele vai tentar descobrir o que isso significa e como isso vai mudar a vida dele. E As Espadas de Cristal é uma parte da história da vida dele do passado, que é onde ele vai ter que descobrir, enfim, para poder finalizar a batalha dele contra as forças com quem ele lutou antes. Olha só que legal que tá vindo por aí. Daphne, eu queria falar um pouquinho sobre a vida de escritora, né? Difícil. É difícil? Por quê? Difícil. Primeiro porque acho que hoje em dia você precisa
driblar muito, trabalhar muito seu tempo para você conseguir parar realmente, escrever alguma coisa. Dá para viver só? Não. Não dá para viver? Assim, dá para quem já tem alguma experiência de mercado ou para quem já tem muitos livros publicados, mas para um escritor iniciante, esses primeiros anos, assim, não é uma fama rápida como alguém que canta uma música e de repente ela estoura e ele está fazendo show toda semana, não. Então, às vezes o escritor batalha anos até conseguir ser reconhecido. É importante. E qual é o tipo de estratégia que quem está começando, quem quer escrever precisa, né, Eu acho ter? que, primeiro de tudo, é interessante você sempre se reciclar, procurar trazer temas que estão ativos na sociedade, enfim, no geral, e que não morram fácil, assim, não temas que sejam efêmeros. Tem que ser atemporal, uma história atemporal. Tem que ser uma história atemporal. Acho que isso ajuda bastante. Você ter um enredo que é envolvente, uma leitura dinâmica, uma leitura muito profunda, às vezes que as pessoas precisam ler 3, 4, 5 vezes o mesmo parágrafo para entender o que você está querendo dizer, não é todo mundo que gosta. Lógico, tem seu público, mas já não é todo mundo. Outra coisa, você tem que... obviamente, saber escrever, o português mudou muito e a gente às vezes acha que sabe escrever e tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Técnicas de escrita, tem N maneiras de você trabalhar, até coisas, por exemplo, uma técnica que eu acabei usando no meu livro é de tornar o personagem com uma idade vaga. Então, no meu livro, as pessoas têm 500 anos, 700 anos, e eu nunca digo exatamente quanto isso é o correspondente na realidade, porque a minha ideia era trazer o personagem para perto de quem está lendo. Então, se quem está lendo tem 18 anos, aquele personagem ela vai espelhar no que ela acha que é. Então ele deve ter 20. Agora, uma pessoa com 40 vai espelhar no que ela acha. Então ele deve ter 50. Então, assim, foi uma técnica que eu achei da pessoa também se sentir, o leitor se sentir mais próximo do personagem. Então... E você acha que o público, né, na verdade, o escritor, ele tem que usar a internet para poder se aproximar do leitor? Sim, isso conta muito. Assim, os leitores gostam de ter essa interação, de poder ler o livro ou ler um capítulo e mandar um WhatsApp ou mandar uma mensagem pelo Facebook. Olha, li isso aqui, o que isso quer dizer? O que vem pela frente? Você não vai matar o fulano. Então, isso eles gostam e é muito divertido. Hater, com crítica negativa? Ainda não tive. Não? Não sei se foi muita sorte. Não sei, pode ser. Mas ainda não tive, assim, as críticas que eu recebi... São positivas? A maioria, sim, ou foram construtivas. Então, algumas pessoas falaram, olha, os capítulos estão muito longos. Para mim não faz diferença, mas para os leitores eu vi que isso é um ponto que pode pesar. Então, no segundo livro eu já trabalhei para tentar diminuir alguns capítulos, para tentar enquadrar algumas coisas que as pessoas acharam que causou um pouco de estranheza. Eu queria conhecer um pouco mais o mundo, porque eu faço descrições, mas eu não faço descrições longas, né? Então, as pessoas pediam mais. Então, essas coisas, para mim, foram críticas construtivas. Falta romance. Falei, gente, eu não sou uma pessoa romântica, eu preciso trabalhar isso internamente. Mas trabalhei, no segundo já está um pouco melhor, enfim. E quais são as suas referências, né? Para poder escrever o livro? Tem muitas, assim. Nesse livro eu consigo enxergar muitas referências minhas. Star Wars, por exemplo, que é um cenário de reinos e federações e naves espaciais. Então, assim, é um cenário que eu gosto. O Senhor dos Anéis, em alguns sentidos de batalhas épicas, me inspirou muito, principalmente para o segundo livro. Para esse ainda não chega numa batalha épica, mas no segundo livro já me inspirou bastante. Harry Potter, o jeito de escrever da Rowling é sensacional. Tem uma autora italiana que chama Alicia Troisi, acho, que ela também tem uma escrita muito singular, eu gosto bastante dela. Então, assim, foram vários autores que foram agregando coisas, e às vezes coisas que eu via no dia a dia, sobre a poluição, tudo isso eu fui juntando e se transformou nesse livro. Livro 2, chega em 2018? Oremos. Espero que sim. Mas acho que sim, acredito que sim, no primeiro trimestre ainda. Então agora eu vou aprontar com você. Pessoal de casa, olha só, ela vai dar aqui as redes de contatos dela e vocês cobrem ela, livro 2. Onde o pessoal te encontra, então? Olha, tem o site do livro, que é www.legiãobranca.com. Tem o Facebook, que é Facebook/a Saga da Legião Branca, e o Instagram, que é @Legião Branca. Qualquer uma delas vocês conseguem me achar, tem release, tem as matérias, tem informativos e tudo mais. Daphne, muito obrigado pela entrevista. E olha só, livro 2 ela volta para lançar aqui no Universo Épico, hein?
Obrigada, vou ver com certeza. E você já sabe, pode ajudar a gente a fazer um universo épico. É só mandar um e-mail para redaçãotv@campinas.sp.leg.br. Tô esperando o seu e-mail. Outubro já foi embora, mês de novembro já chegou e quer saber o que vai rolar nesse mês na Netflix? Eu te mostro agora. Em 2018 tem Castle Rock na plataforma de streaming Hulu. O projeto é uma parceria entre o diretor de cinema J.J. Abrams e o escritor Stephen King. A trama se passa na cidade fictícia localizada no Maine, nos Estados Unidos. Lá, passado e presente se cruzam através das histórias de terror que não só se ouve falar, como é vivida e sentida por seus moradores. Nessa estranha cidade, todo o universo de Stephen King se encontra. Outra série da plataforma é Fugitivos. Nessa trama da Marvel, vamos ver a história de 6 adolescentes muito diferentes entre si, que são forçados a se unir quando descobrem que seus pais são parte de uma organização do mal. E você já começou a sua maratona? Eu vou encerrando por aqui. Na próxima semana eu volto com muito mais. Tchau!